Livro de Jó, capítulo 1, eu quero ler o verso 1 e depois verso 20 ao 22. Amém? A Bíblia diz assim: na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e se preocupava de não fazer nada que fosse errado. Agora vá para o capítulo 1 ainda, finalzinho, verso 20 ao 22, que diz assim: então Jó se levantou em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas, rapou a cabeça, depois ajoelhou-se e adorou com o rosto no chão, e ele adorou a Deus e disse: nasci nu, sem nada eu vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Amados, a fé que encontra Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos 4 perspectivas, 4 aprendizados, 4 verdades a partir desta premissa. Quando a fé encontra Deus, o que acontece nas nossas vidas? Mas antes eu quero fazer uma introdução sobre esse homem que muito provavelmente você já saiba, já tenha lido, já tenha alguma experiência e familiaridade com esse nosso personagem. Essa leitura, ela vai nos mostrar, meus irmãos, uma maneira de interpretar, de maneira teológica, alguns acontecimentos na vida do homem. Nem tudo na nossa vida tem explicação. Nem tudo a gente consegue uma resposta. E o livro de Jó ele nos leva a pensar sobre algumas explicações, algumas respostas. O autor ele tenta responder uma premissa. E essa premissa é: qual é o significado da fé? Qual é o sentido da fé? Qual é o propósito da fé? De que vale a nós termos fé? E que fé que nós temos que desenvolver? Quem é o objeto da nossa fé? Quem é o foco da nossa fé? A leitura dos 42 capítulos de Jó, eles apontam para essa premissa. Qual o significado da fé? Ele era um chefe tribal. Jó, ele é um homem muito inspirativo naquele contexto, naquela época, onde as famílias elas se reuniam em torno de um líder, de um chefe, e Jó era esse homem. E o texto que nós começamos a ler no verso 1, a Bíblia descreve algumas características do caráter desse homem. A Bíblia diz que Jó era um homem piedoso. Fala que ele era um homem íntegro. A Bíblia diz que Jó foi abençoado por Deus, que ele foi tremendamente abençoado a ponto dele ser o homem mais rico do Oriente. Isso nós lemos aqui no verso 1, 2, 3 e 4. Então Jó, ele foi abençoado, ele era um homem próspero, ele tinha muitos bens, ele foi um homem digno daquilo que Deus lhe deu. O verso 3, por exemplo, veja o que diz o verso 3. Ele era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois, 500 jumentas, tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Olha que bênção, meus irmãos. Um homem que se dedicava a Deus, um homem que era fiel a Deus, e Deus acrescenta na vida dele prosperidade. Mas de repente, de uma hora para outra, assim como vira o tempo, Jó começou a experimentar uma grande perca. Ele perdeu toda a sua fortuna. A partir do verso 6, nós temos essa informação. Ele perde todos os bens, todos os animais, todo o rebanho que ele tinha. De uma hora para outra, num momento tempestuoso, ele é assolado por calamidades naturais e ele perde as suas posses. E para ficar ainda um pouquinho pior, depois do verso 13 em diante, a Bíblia diz que ele perdeu os filhos. E lá no capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia diz que ele ficou com o corpo coberto de chagas, de feridas,
uma doença, né, uma enfermidade. O texto diz que Jó estava tão incomodado com aquela doença, aquilo era tão angustiador, que ele se coçava com pedaços de caco de telha, de tijolos. Ele estava numa situação muito terrível, meus irmãos. Ele se retira, ele se cobre de cinzas, ele vai para aquilo que a gente pode chamar de fundo do poço. Se você acha que você está vivendo, já viveu o fundo do poço, você não imagina o que é o fundo do poço, porque Jó, ele se enxergou no limite da existência humana. E depois de todas essas calamidades, a partir do capítulo 3, nós vemos que 3 amigos de Jó, o amigo chamado Elifaz, o Bildade e o Zofar, esses homens, eles vêm para consolar Jó do seu sofrimento, mas esses homens, eles vêm consolá-lo com uma premissa, com uma tese teológica muito perigosa, meus irmãos, e que ainda hoje impera no seio de muitas igrejas e na teologia de muitas pessoas. Qual que era a premissa dos amigos de Jó? Eles, em linhas gerais, diziam assim: Jó, o seu sofrimento é castigo contra algum pecado que você cometeu. Aqueles homens que foram conversando com Jó, do capítulo 3 em diante, eles nas entrelinhas e no diálogo, eles estavam dizendo assim: Jó, se você está sofrendo, é porque você está em pecado. Meu irmão, quantas vezes você já ouviu essa frase? Quantas vezes você já ouviu essa premissa teológica? Quantas vezes você, que estava passando por um sofrimento, por uma dor ou por uma perca, alguém chegou para você e disse assim: olha, você tem que ir para a igreja, você tem que orar, porque isso que você está passando é por causa de algum pecado. É aquela ideia de que o sofrimento é fruto de pecado. É aquela ideia de que se eu sofro é porque Deus está me castigando por algum erro, por algum pecado. Às vezes é, mas nem sempre é assim. Amém, querido? Nem sempre Deus ele envia ou permite o castigo ou o sofrimento como forma de castigo. E Jó ele nos demonstra isso, que o sofrimento dele, que a dor dele, que a angústia dele não era fruto de algum pecado que ele havia cometido. Por isso, ele recusa essa premissa. E se ele não pecou, naturalmente ele não precisava se arrepender de um pecado. E era isso que os seus amigos insistiam, de que ele sofria porque ele estava em pecado, então ele tinha que confessar o pecado para o sofrimento dele terminar. Jó rejeita a acusação e também a solução. Jó afirmou que a sua retidão, ele cria nessa retidão, e que ele não conseguia compreender aquela desgraça. Ao mesmo tempo que Jó tenta convencer aqueles amigos, dizendo: olha pessoal, eu não estou em pecado, eu não cometi nada contra Deus. Jó também não tinha uma resposta, ele não tinha ali uma solução, ele não compreendia o que estava acontecendo com ele. E não é assim que acontece muitas vezes conosco? A gente quer uma resposta, a gente busca uma explicação, mas a gente não tem no momento a solução ou a resposta para tudo aquilo que a gente está vivendo. Mais adiante, depois, um outro amigo, o chamado Eliú, ele sugere que Jó estava passando por uma disciplina amorosa enviada por Deus para impedi-lo de cair em pecados ainda maiores. Se os primeiros amigos diziam: Jó, você está sofrendo porque você está em pecado, o Eliú, ele vai ser um pouco mais brando. Ele vai dizer assim: olha Jó, Deus está te disciplinando. Jó, Deus está te moldando. Isso é uma disciplina que Deus está mandando para que você não caia em pecados maiores. Jó vai rejeitar essa tese também. Ele vai rejeitar essa sugestão do Eliú, porque a consciência de Jó estava tranquila diante de Deus. Ele estava com a sua plena consciência pura diante do Senhor. E aí, meus irmãos, pelo fim da história, Deus responde Jó. Deus fica em silêncio do capítulo 3 até o capítulo 30, mais ou menos.
Depois que todos eles falam, conversam e Jó também questiona, aí Deus fala, aí Deus se manifesta, aí Deus se revela para Jó. Mas Deus não fala com uma justificativa das suas ações. Deus não diz assim: Jó, olha, o que você está passando é por isso, por isso, por isso. Jó, eu estou fazendo isso por conta disso. Deus não dá justificativas para aquele homem. O que Deus faz, meus irmãos, é responder com uma manifestação pessoal e soberana sobre a vida de Jó. Deus responde a ele de uma maneira pessoal e de uma maneira soberana e poderosa. Deus fala com Jó. E Deus então vai se revelar àquele homem. E é interessante que no final, quando Deus termina de falar com Jó, Jó ele não questiona mais a Deus. Jó ele entende, ele aceita, ele compreende. Jó compreende que aquilo que Deus fez, a sua manifestação pessoal, era suficiente para ele. Jó entende que Deus iria apresentar uma solução. Jó descansa nessa solução pela fé. Jó fica tranquilo diante de Deus. E a história mostra que a certeza da fé não reside nas circunstâncias externas. Amado irmão, se você confia em Deus e a sua fé ela está pautada em Deus por situações ou por circunstâncias externas, você está com a sua fé alicerçada em coisas erradas. Porque a certeza da nossa confiança em Deus, ela não está pautada em circunstâncias externas e nem em explicações especulativas, mas no encontro de fé com Deus, um Deus onisciente e um Deus onipotente. E a partir desse contexto de Jó, eu quero apresentar para você hoje 4 perspectivas de uma fé que encontra Deus. Porque tem muita gente que tem fé, mas essa fé nunca encontrou a Deus. Tem muita gente que até busca a Deus, mas ele nunca se encontrou com o Senhor de fato e de verdade. Vamos lá para a primeira premissa. O que acontece quando a fé encontra a Deus? Baseado na experiência de Jó, nós adoramos e nós reconhecemos que Deus é soberano. Meu irmão, Deus é soberano. Coloca isso no fundo do seu coração. Deus é soberano. E quando a gente encontra esse Deus soberano, o que nós vamos fazer? Nós vamos adorá-lo e nós vamos reconhecer essa soberania. O verso 20 até o verso 22, que nós lemos no começo, depois que Jó perdeu os bens, depois que Jó perdeu os filhos, aquela situação trágica, o que Jó faz? Jó, diz o verso 20, ele estava triste, ele rasga as suas roupas, ele raspa a sua cabeça, ele se ajoelha, ele encosta o rosto no chão, e a minha Bíblia diz que ele adorou a Deus. Quando a fé encontra Deus e entende a soberania, a grandiosidade e o poder de Deus, não resta a nós, amados irmãos, outra alternativa a não ser adorar a esse Deus. Depois de toda a tragédia, depois que ele tem a notícia da perca dos filhos, dos seus bens, o que Jó faz? Ele se prostra e ele adora e ele ora a Deus. Ele se coloca nessa atitude surpreendente para muitos de nós. Porque talvez, amados irmãos, eu e você no lugar de Jó, nós não iríamos nos prostrar e adorar a Deus. Nós iríamos saracotear e a gente ia blasfemar, a gente ia brigar com Deus, a gente ia reclamar com Deus, porque Ele permitiu que a gente sofresse aquilo que estamos sofrendo. Se fôssemos nós, como reagiríamos diante de todas as calamidades que aquele homem agora está enfrentando? Mas a verdadeira fé, quando encontra Deus, ela glorifica o Senhor por aquilo que Ele é, e não pelas circunstâncias à nossa volta. Você consegue glorificar a Deus por aquilo que Ele é, e não pelas circunstâncias que você está vivendo? Amém?
Você consegue glorificar a Deus todos os dias, mesmo quando as coisas não estão dando certo, e não apenas naqueles momentos em que as coisas estão bem? É isso que nós precisamos, amados, aprender com Jó. Segundo, Jó não culpou a Deus, lá no verso 22. Apesar de tudo, Jó não pecou e nem pôs a culpa em Deus, como talvez, se fôssemos nós, teríamos feito. E quantas vezes a gente já fez isso? Quantas vezes nós atribuímos ou tributamos a Deus responsabilidade por algo que a gente fez? Responsabilidade por algo que nós falhamos. Responsabilidade por alguma falha nossa. Depois de saber que não tinha mais fortuna, Jó nos surpreende, revelando a sua postura frente aos bens materiais. E qual que é a postura de Jó ante os bens materiais? Deus foi quem deu, Deus foi quem tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quando você tem algum prejuízo material, como que você se comporta diante de Deus? Quando você tem alguma perca financeira, qual que é a sua reação? Qual que é a nossa reação? Ele revela um entendimento profundo. Nasceu sem nada, não seria problema morrer sem nada. Ele nasce de mãos vazias, o que teria de mal morrer de mãos vazias? A fonte das bênçãos, quem é? É o Senhor. Então tudo é do Senhor. E é Ele quem dá, e é Ele quem pode tirar de volta. Ele quem deu, Ele quem tirou, nada nos pertence, somos apenas mordomos do Senhor, administramos aquilo que não é nosso, cuidamos daquilo que pertence ao Senhor, Ele coloca nas nossas mãos para a gente administrar e para a gente glorificar a Ele e prestar contas a Ele daquilo que nós recebemos. Quanto mais liberalidade, meus irmãos, nós manifestarmos diante de Deus, mais é colocado sobre as nossas mãos. No final, Jó ele vai dizer assim que ele abençoava pessoas, ele dava de comer para as pessoas, ele cuidava dos necessitados. O Jó era um homem que desfrutava do que ele tinha, mas ele compartilhava daquilo que ele tinha, porque assim é o princípio do nosso Deus. Então, meus amados irmãos, com esse homem nós precisamos aprender que quando a fé encontra Deus, nós vamos adorar e nós vamos reconhecer que Ele é soberano. Amém? Segundo lugar, quando a fé encontra Deus, nós mantemos a nossa integridade e nós entendemos a origem do bem e a origem do mal. Agora vamos ler o capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. Capítulo 2, 9 e 10. A mulher de Jó chega para ele e diz: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa a Deus e morra. Jó respondeu: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou e nem disse uma só palavra contra Deus. Meus irmãos, quando a fé encontra Deus, nós mantemos a nossa integridade e a gente compreende aquilo que a gente está vivendo. Esse homem nos ensina que não bastava perder os filhos ou os seus bens. Jó agora nos ensina a passar e vencer mais uma tragédia. Ele perdeu a saúde. Só uma coisa ele não perde. O que é que Jó não perdeu, amados irmãos? A sua integridade. Ele não perdeu o seu caráter. Ele não perdeu a sua essência de homem, de uma pessoa que confiava em Deus. Para a mulher de Jó, não adiantava mais nada manter aquela conduta, aquele caráter, a retidão, a honestidade. Na visão da mulher de Jó, tudo já estava acabado. Não tinha por que ele manter aquela atitude de fidelidade e de devoção. Tanto que ela chega para ele e fala assim: Jó, abandona, Jó. Amaldiçoa Deus, Jó. Vai embora, Jó. Para de sofrer. Morre.
Para aquela mulher não adiantava manter a fidelidade e a integridade no meio de toda aquele sofrer, toda aquela situação adversa. Para ela, já que o favor de Deus não estava mais com Jó, para que manter a integridade? Não tinha mais bens, não tinha mais filhos, não tinha mais saúde. Do que adiantava manter aquela condição, se agora tudo era desgraça na vida daquele homem? Mas é exatamente isso, meus irmãos, que a gente aprende. Quando a gente de fato se encontra com o Senhor, a gente tem intimidade com o Senhor, a gente mantém a nossa integridade, independente daquilo que a gente esteja vivendo ou a gente esteja passando. É isso que a gente tem que aprender. Diante do apelo da mulher e das circunstâncias, Jó não muda a sua condição interior. As calamidades, as percas, as catástrofes mudaram o exterior de Jó, mas não mudaram o seu interior. O seu exterior havia mudado, mas o seu coração, a sua fé e o seu temor a Deus continuavam no mesmo. E olha, meus irmãos, manter integridade, manter caráter, manter a fé, quando tudo ao nosso redor está desabando, é uma grande prova de uma fé e de uma intimidade com o Senhor. Essa firmeza interior fez Jó se manter fiel diante da face de Deus. Fez com que Jó não pecasse, não blasfemasse diante do Senhor. Fez que Jó aceitasse aquilo que muitos de nós não aceitam. Leva ele a um nível de intimidade ao qual muitos de nós não chegamos e não alcançamos, porque nós não temos a compreensão que esse homem teve diante do Senhor. Jó compreendeu que Deus pode usar aquilo que eu vou chamar aqui de pedagogia do mal para nos ensinar que algo de bom Deus sempre tem para nos ensinar. Até mesmo nas situações difíceis, Deus tem algo bom para nos ensinar. Até mesmo com as percas, Deus pode acrescentar algo nas nossas vidas. Até mesmo na dor, Deus pode transformar aquela situação em aprendizado diante da nossa realidade. Jó nos revela uma verdade, que aprendemos mais quando as coisas estão ruins do que quando as coisas estão boas. E essa é uma verdade. Muitos de nós não conseguem aprender, muitos de nós não conseguem crescer na presença de Deus quando tudo está bem. Pela dureza do nosso coração, às vezes Deus, ele precisa manifestar, Deus precisa permitir, Deus precisa deixar que a gente passe por algumas situações, para que ele venha quebrantar o nosso coração. Jó lança por terra a ideia de que todo mal tem a sua origem e a sua finalidade do diabo. Jó estava passando por tudo aquilo de mal, não porque era fruto de Satanás. No começo do livro nós temos a leitura de que Jó só enfrentou aquilo porque Deus permitiu que Satanás tocasse nos filhos. Deus permitiu que Satanás tocasse nos bens. Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó. Meus irmãos, todo o mal que a gente enfrenta não é fruto da ação do diabo. Não adianta a gente botar a culpa de tudo que acontece de ruim em nós do diabo. Não adianta a gente atribuir a ele toda a culpa pelo mal que a gente está passando. Algumas coisas são frutos de erro que a gente comete, escolhas que a gente faz, decisões que a gente toma, caminhos que a gente segue, mas no meio de tudo isso, existem coisas que a gente não tem a percepção ainda, e a gente só vai ter essa percepção um pouco mais adiante. Quando a gente encontra Deus, quando a fé encontra o Senhor, a gente mantém a nossa integridade. Não importa o que você está passando, não importa o que você vai passar, não importa se as coisas estão boas, estão ruins, o que a gente precisa fazer é manter a nossa integridade, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Amém? Avançamos um pouquinho mais na história, capítulo 19 de Jó.
verso 25 ao verso 27. Capítulo 19, verso 25 ao verso 27. Quando a fé encontra Deus, nós podemos ver além da situação que estamos vivendo. Nós vamos ver o nosso Redentor. A Bíblia diz assim, capítulo 19 de Jó, verso 25. Pois eu sei que o meu Redentor, meu defensor vive. E no fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda nesse corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. E desejo tanto que isso aconteça. Vocês dizem, como foi que nós o atormentamos? A causa dessa desgraça está nele mesmo. Mas tenham medo da espada, a espada com que Deus castiga a maldade. Fiquem sabendo que há alguém que nos julga. Quando a fé encontra Deus, nós podemos ver além daquilo que nós estamos vivendo. Nós podemos contemplar o nosso Redentor. É o que Jó declara no verso número 25. O meu Redentor, o meu defensor, ainda vive. Apesar de todo o sofrimento, ele conseguiu encontrar o Senhor. O maior benefício de Jó em toda a sua trajetória foi, de fato, encontrar-se com o Senhor. E algo que ele nos ensina é olhar além das circunstâncias que nós vivemos. Se olharmos só para a nossa realidade atual e terrena, nós vamos perder de vista aquilo que realmente é importante, e é a realidade celestial. Jó está olhando aqui para o futuro. Jó está olhando aqui para um momento depois da sua vida. Verso 27, eu o verei com os meus olhos o verão. No coração de Jó, ele estava chegando ao final da sua vida terrena. Talvez para ele iria morrer naquela condição de sofrimento, mas ele tinha a percepção de que na eternidade ele viria o Senhor. Em meio à dor e ao desespero, Jó tirou o foco dessa realidade para contemplar muito além daquilo, e algo muito maior, contemplar o seu Redentor. Nós temos a mania de sempre olhar para o nosso umbigo e apenas ter uma visão superficial e limitada. A gente vê apenas aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas nós precisamos olhar além daquilo que os nossos olhos estão vendo. Jó olha para o alto, ele contempla a promessa e a certeza de que a sua vida não se resumiria só àquele momento que ele estava vivendo. Ele sabia que, além daquilo, teria algo muito melhor para ele poder desfrutar. Depois que o seu corpo fosse destruído e que ele não estivesse mais preso a esse corpo, verso 26, mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Ele tinha a percepção, meus irmãos, de uma outra existência. Ele teria uma recompensa. Ele veria a Deus, um Deus diferente, não mais como adversário, mas um Deus agora que era o seu Redentor. Deus, ele quer nos redimir dos nossos pecados, redimir da nossa vida terrena. Deus, ele quer nos elevar para uma esfera eterna. Jó entendeu que para contemplar a plenitude de Deus, ele deveria passar por um esvaziamento. Ele deveria esvaziar-se do seu ego, das suas vaidades. Se para isso acontecer, a sua situação atual era parte desse plano, ele não iria se rebelar contra Deus. Ele iria manter a sua fidelidade. Os seus olhos estavam no seu Redentor, além daquilo que ele estava passando naquele momento. Nós precisamos olhar, queridos, além da nossa realidade material, porque senão a gente fica preso a essa realidade. A gente desanima, a nossa fé enfraquece e a gente se afasta do Senhor. E eu termino lendo o capítulo 42, verso 2 ao verso 6.
Ele passa pelo sofrimento, perde tudo que ele tinha, não entende o seu sofrimento, ele tem um relapso, um lance da eternidade, um relapso do Redentor. Jó está se preparando para o pior da sua existência, e ao final do capítulo 42, ou no final do livro, depois que Deus responde e fala com Jó, nós temos a última percepção de uma fé que encontra ao Senhor. Verso 2 ao verso 6. E essa última percepção é que a gente experimenta aquilo que antes a gente só ouvia. A gente experimenta aquilo que antes era algo um pouco que distante. A gente experimenta aquilo que antes não fazia parte da nossa realidade ou do nosso aprendizado. E aqui está, meus irmãos, o porquê Jó passou por todo aquele sofrimento. Foi justamente para ele ter essa percepção que é descrito aqui no capítulo 42, verso 2 ao verso 6. Ele diz assim: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Amém? Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a sua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar e o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. E aí no verso 5 ele declara assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que eu disse, e me arrependo sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Tudo que Jó passou, meus irmãos, tinha o propósito de chegar no verso número 5. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Jó ele sai de uma fé superficial, teórica, para uma experiência prática e profunda com Deus. Aquela descrição do capítulo 1, verso 1 sobre Jó era verdadeira, apesar de ele ter alcançado a integridade e retidão. Isso era fruto daquilo que ele ouvia das outras pessoas. O seu ouvir sobre Deus o fez seguir a esse Deus. Aquele Jó do capítulo 1, verso 1, que era temente a Deus e que tinha uma vida íntegra, era muito fruto daquilo que ele conhecia sobre Deus, de ouvir falar. É quase como um jovem, um adolescente que segue a fé do seu pai e da sua mãe, ou ele segue e serve o Deus do pai e da mãe. Ele segue aquilo que ele vê o pai e a mãe vivendo, mas não aquilo que de fato ele viveu, até ele ter o encontro pessoal e salvador com Jesus Cristo. É quase como o cônjuge que vai pela fé do outro cônjuge que é convertido, e ele se relaciona com Deus mais por essa fé, até ele ter o seu encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo para a sua transformação. É o que Jó está declarando: eu conhecia só de ouvir falar, verso 5. Mas depois de passar por todo aquele sofrimento, toda a sua perca, toda a sua dor, depois de ouvir Deus falando com ele, agora então ele tem a percepção diferente. Agora ele cria, ele confiava em Deus, não porque ele ouvia, mas porque agora ele teve um encontro pessoal com Jesus. Chega a hora de um encontro pessoal, e nós precisamos desse encontro para nos aprofundar mais ainda com o nosso Deus. Muitas pessoas têm uma fé rasa, uma fé superficial. Muitas pessoas andam com Deus de uma maneira muito simplória, porque não tiveram esse encontro verdadeiro, profundo e transformador. Amados, quando a gente passa por esse encontro verdadeiro, real e transformador, a nossa percepção, o nosso relacionamento com Deus, ele muda completamente.
Pelo ouvir, Jó sabia que os planos do Senhor não poderiam ser frustrados. Verso número 2. Eu reconheci que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ele teve essa percepção. Pelo ouvir, ele entendeu que o seu conhecimento era falho, incompleto, e que nem tudo que ele dizia, ele mesmo entendia. Verso número 3. Falei coisas daquilo que eu não compreendia, mas agora ele vai mudar essa percepção. Ele tinha chegado a um nível de maturidade que jamais pelo ouvir ele poderia chegar. É por isso, meus irmãos, que Deus ele direciona as nossas vidas para que a gente viva experiências nas quais nós vamos conhecer a Deus e nós vamos nos aprofundar na presença desse Deus, além daquilo que a gente está vivendo de maneira apenas superficial. Ele confessa que em meio a todo aquele sofrimento, enfim, ele pode ver Deus, o Deus que antes ele só ouvia falar. Verso número 5. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Amado irmão, querido amigo, você já viu Deus? Você já se encontrou com Deus? Você já teve esse encontro genuíno com o Senhor? Ou apenas aquilo que você se relaciona com Deus está pautado em coisas que você ouve falar sobre esse Deus? Era extremamente necessário que Jó chegasse nesse ponto de maturidade e de intimidade com Deus. Deus queria que ele experimentasse pessoalmente aquilo que os outros diziam sobre Deus. Nós temos, amados, que ter a nossa experiência com o Senhor. Nós temos que passar pela nossa vivência com Deus. Nós temos que construir a nossa história com o Senhor e não viver numa fé pautada naquilo que as pessoas falam para nós desse Deus. Deus queria que os olhos de Jó contemplassem aquilo que antes apenas os seus ouvidos ouviam. Quem dera Deus nos leve nesse ano, cada um de nós, a essa experiência única, transformadora com o nosso Deus. Deus queria profundidade naquele relacionamento. E Deus então permite que Jó passe por tudo aquilo para que ele pudesse aprofundar aquela relação de intimidade. Feche os seus olhos, curva sua cabeça. Pense na sua vida diante do Senhor. Pense na sua existência diante de Deus. Meus irmãos, quando a nossa fé encontra a Deus, nós também vamos passar por essas 4 experiências que Jó experimentou. Talvez você tenha passado por 1, 2, talvez você tenha passado por 3, ou já passado pelas 4 experiências com o Senhor. Mas se você ainda não passou por todos esses caminhos, Deus está te levando para essa profundidade com Ele. Ele quer que nós adoremos a sua soberania. Ele quer que a gente o adore independente de qualquer situação, circunstância que a gente esteja vivendo. Ele quer que a gente seja íntegro, seja no bem, seja no mal, seja na dor, seja na alegria. Nós precisamos, amados, manter a integridade do nosso coração diante de Deus de maneira profunda, completa. Deus ele quer que a gente veja pela fé o nosso Redentor. Que a gente não fique apenas olhando para esse mundo, mas que a gente possa olhar a eternidade e pela fé contemplar o nosso Redentor, a vida que Ele tem para nós. E por último, Ele quer que a gente experimente a Deus de verdade, viva na presença de Deus, que a gente conheça a Deus de maneira profunda, íntima e pessoal. Não rejeite aquilo que Deus está propondo e proporcionando sobre a sua vida. Não pense que tudo que está acontecendo com você é castigo de Deus. É Deus querendo puni-lo por algum pecado. Nem sempre aquilo que a gente passa de mal é fruto de pecado. Jó nos ensina isso.
de que tudo que ele viveu, tudo que ele experimentou, foi para que ele se aproximasse ainda mais do Senhor. Foi para que ele chegasse ainda mais perto do Senhor. Por isso, meus irmãos, quando a nossa fé encontra Deus, essa fé recebe recompensa. Capítulo 42, do verso 12 ao verso 17, nós vemos Deus restituindo em dobro tudo aquilo que Jó perdeu. Porque a fé que encontra Deus, a fé que mantém no meio das tribulações e dores, essa fé no final ela é recompensada. Essa fé sai fortalecida. E o portador dessa fé é recompensado pelo Senhor. É abençoado pelo Senhor. Quando você encontra Deus através da sua fé, você é fortalecido, você cresce. Quando você encontra Deus através das suas dores, você é fortalecido, você cresce. Quando você passa pelo vale da sombra da morte, você é fortalecido, você cresce. Deus, Ele quer tratar com cada um de nós. Deus, Ele quer que nesse ano a gente tenha esse encontro profundo, íntimo, transformador, para que a gente possa conhecer em profundidade o nosso Deus. Nesta noite, Senhor, nós queremos colocar a Tua palavra diante dos nossos corações. Pai, entendendo que o sofrimento, ele vem muitas vezes como uma permissão do Senhor para moldar o nosso coração, para aprofundar a nossa fé, a nossa confiança e dependência do Senhor, para que a gente possa conhecer em profundidade e intimidade quem Tu és. Pai, o Senhor sabe o que cada um dos meus irmãos está passando nesse começo de ano. As lutas, as dores, os sofrimentos. O Senhor conhece cada uma das lágrimas que eles derramam, as aflições que eles estão passando. Ó Pai, a dor que eles estão vivendo, a angústia, Senhor, que agora impera nos seus corações. Ó Deus, mesmo quando o Senhor não responde, o Senhor está vendo a nossa realidade. O Senhor está ouvindo as nossas orações. E por que não dizer, o Senhor está ouvindo as nossas queixas também. O nosso lamento, o Senhor escuta, o Senhor vê, o Senhor conhece tudo. Mas no tempo oportuno, Senhor, o Senhor há de se revelar a nós. No tempo oportuno, o Senhor há de responder de maneira pessoal, de maneira poderosa, de maneira graciosa, nos fazendo entender tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que nós passamos, nos levando para o lugar onde o Senhor quer nos levar, por meio de tudo isso que nós estamos vivendo. Por isso, ó Pai, eu te peço, ministra, Senhor, o coração de cada um dos meus irmãos. Abençoe, Pai, a cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus.